e questões da existência humana, como vida e morte. A Semana de Arte Moderna de 1922 marcou o início do modernismo no Brasil. Um movimento artístico e literário que rompeu com o tradicional, eliminando paradigmas e regras sobre como fazer arte. Valorizou a expressão artística nacional e se apropriou da cultura popular. Um dos maiores representantes do modernismo foi Carlos Drummond de Andrade, poeta mineiro que escreveu sobre o cotidiano e questões da existência humana, como vida e morte. Seu poema No Meio do Caminho ficou muito conhecido. Drummond foi homenageado em nota de dinheiro no Brasil. Outro representante importante do modernismo foi Mário de Andrade. Inovador em sua escrita, ficou conhecido por valorizar a identidade e a cultura brasileira. O modernismo mudou a forma de ver a arte no Brasil. Em 1807, o francês Napoleão Bonaparte enviou tropas para Portugal com o objetivo de tirar Dom João, rei de Portugal, do poder. Mas ser prisioneiro da França não estava nos planos de Dom João e nem de sua corte. Foi por esse motivo que, em uma fuga repentina, toda a monarquia portuguesa foi transferida para o Brasil, na cidade de Salvador, capital da então colônia brasileira. Mais de 10 mil membros da corte cruzaram o Atlântico. Apesar de ser um fato polêmico da história, gerou grandes mudanças para o Brasil, como a inauguração de bibliotecas e parques públicos, melhorias no saneamento básico e também na vida cultural. O Brasil passou a ter novos ares. Localizada na região centro-oeste, Brasília é a capital do Brasil. Foi construída por Juscelino Kubitschek durante seu mandato, entre 1956 e 1961, para ser a nova capital do país. Em 1957, foi realizado um concurso nacional para definir o desenho urbano da cidade. Depois de avaliados mais de 20 projetos, o vencedor do concurso foi Lúcio Costa, com seu projeto chamado Plano Piloto, que ganhou vida através do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Em formato de cruz ou de avião, como muitos dizem, a nova capital passou a ser a sede do governo federal brasileiro a partir de 1960. A construção da cidade foi feita em tempo recorde, apenas 4 anos. Muitos trabalhadores de outras regiões se deslocaram para a construção de Brasília e também foram os primeiros moradores da cidade, ganhando assim a alcunha de candangos. A tecnologia da informação, ou TI, é uma área que utiliza a computação como meio para produzir, transmitir, armazenar e acessar informações. Engloba também as telecomunicações e outras áreas que dependem de tecnologias como a agronomia, a engenharia e a medicina. A TI é de grande importância e serve de subsídio para apoiar a tomada de decisões. Trabalha com programação, banco de dados, suporte técnico e segurança da informação. Está presente nos consoles de jogos eletrônicos, smart TVs, smartphones e em outros inúmeros dispositivos. Olá, você que acompanha a nossa programação pelo canal da Univesp TV.
ou pelo YouTube da Univesp, seja muito bem-vindo. Nós estamos dando continuidade à nossa agenda de atividades nesta semana inaugural. Então seja bem-vindo todo mundo aí, é um prazer contar com a audiência de vocês. E vamos continuar com essas nossas atividades sobre os eixos de formação. A Univesp tem 3 eixos de formação, são eles: o eixo de negócios e produção, com os cursos de processos gerenciais, administração e engenharia de produção. Ontem nós tivemos um bate-papo bem bacana sobre esse eixo. Se você perdeu, depois dá uma olhadinha lá no nosso canal no YouTube, tá? Tem também o eixo de computação, com os cursos de tecnologia da informação, ciência de dados e engenharia de computação. Já temos inclusive um bate-papo programado que vai ser amanhã sobre esse eixo. Mas hoje nós vamos falar sobre o eixo de licenciatura, com os cursos de letras, matemática e pedagogia. Vamos bater um papo hoje sobre mercado de trabalho e possibilidades profissionais na área de licenciatura. Vai ter muita partilha de experiências. Por isso, eu estou aqui no estúdio com a Lu Cunha, que é professora de literatura brasileira e portuguesa e análise de textos do curso e colégio Objetivo. Ela também é mestre em literatura e crítica literária pela PUC São Paulo e doutora em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado pela presença, Lu. Seja bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma honra para mim. Legal. A gente está também aqui com a professora Luzia Kikuchi, que é graduada em licenciatura em matemática pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e é professora do eixo de licenciatura da Univesp. Obrigado, professora, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Everton. É sempre um prazer estar aqui. Legal. Hoje é um dia bem especial para quem ingressou no eixo de licenciatura da Univesp e o objetivo hoje é que a gente faça um bate-papo para esclarecer algumas coisas para quem ainda tem dúvidas sobre esse eixo e também, de alguma forma, inspirar, por meio da atuação profissional de vocês, essas pessoas que estão acabando de entrar na universidade. Tá bom? Só que antes da gente começar o nosso bate-papo, deixa eu só passar aqui uns recadinhos do coração. Todo começo de live é preciso falar que as nossas plataformas de comunicação estão inativas por enquanto, porque apesar da Universidade Virtual do Estado de São Paulo oferecer vários canais de interação, agora no período eleitoral, os órgãos públicos, como a Univesp, estão proibidos de realizar postagens e atualizações no site e nas redes sociais. Por isso eu peço a compreensão de todos vocês. Mas ao final da eleição estaremos liberados e ansiosos para seguir com a nossa comunicação habitual. Tem um outro recado, que na verdade é um convite para você que nos acompanha pela televisão ou YouTube. Pelo mesmo motivo de ler, pode enviar questões através do QR Code que está aparecendo aqui na tela, aqui no canto direito da tela. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai ser redirecionado para um lugar onde você pode enviar a sua pergunta, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo as perguntas de vocês. Vamos começar então o nosso bate-papo. Eu vou começar com a professora Lu Cunha. Queria que você contasse um pouquinho sobre sua história nas letras. Na verdade, nos bastidores a gente já estava meio que conversando. Vocês duas entraram na carreira de professoras meio por acidente, né? Vou começar com a Lu, depois eu queria que você contasse, Luzia, também. Claro. Como foi que você se descobriu professora? É por um acidente. Na verdade, eu ia prestar vestibular para rádio e TV. Eu tinha saído do ensino médio, prestei vestibular e não fui para a segunda fase da universidade por 2 pontos. Depois eu queria fazer jornalismo e acabei fazendo o curso de letras, pensando no segundo ano de letras fazer reopção para jornalismo, que era o que eu queria, né? Mas aí aconteceu um acidente, uma tragédia na minha casa e meu pai faleceu e eu precisei do auxílio da direção da universidade para poder fazer o curso. Eu conversei com o diretor da universidade e ele me deu a universidade 6 meses de graça, depois o curso todo com 50% de desconto, e se não fosse o padre Spolt, né, eu tenho muita gratidão a ele, eu não teria conseguido fazer o curso de letras. E aí desisti do jornalismo, porque eu não tinha opção de fazer jornalismo. E aí eu fui dar aula, né? Acabei vendo, minha irmã viu lá um anúncio no jornal, dizendo que um centro educacional estava contratando professor de física, geografia, mas todas as disciplinas. Aí eu fui lá, fiz a minha aula teste, eles me contrataram, assim, por um equívoco que está durando, né, décadas. Eu estou lá até hoje, né? Estou muito feliz, né? Gostei. Eu acho que se eu tivesse feito jornalismo, eu também seria feliz, mas eu acho que talvez eu não tivesse me sucedido tão bem quanto como professora. Poderia estar sentada aqui
mas preferiu estar dentro de sala de aula. A gente pode fazer assim, você vai lá na escola e fica no meu lugar um dia também, tá? Para experimentar, Olha, fica bem gostoso. Vai ser um desafio bom. Luzia, você também começou como professora de inglês e como foi que chegou na matemática? Pois é, eu fazia um ensino médio técnico em informática, né? Então, assim, eu já tinha certa afinidade por exatas, mas, como eu já tinha contado, eu comecei a dar aula de inglês muito cedo, com 16 anos de idade, e com essa oportunidade, né, que foi por acaso, eu fui dar aula, gostei de dar aula, e na hora de escolher a faculdade, como eu estava fazendo o curso de informática, eu pensei em seguir na carreira de ciência da computação, engenharia da computação, alguma coisa assim. Uhum. Só que eu ainda não tinha certeza se eu queria mesmo seguir essas carreiras, era mais pelo fluxo, né? Porque já que eu estou aqui, então vou seguir o fluxo. E aí eu pensei, mas eu também gosto de dar aula. E quando eu vi o curso de licenciatura em matemática e eu fui ver a feira de profissões e tudo mais. E aí eu pensei, por que não? Eu gosto de dar aula, eu quero aprender matemática direito, por incrível que pareça, eu não fui fazer matemática porque eu sou gênia em matemática, não, eu queria aprender direito e eu queria ensinar melhor matemática, né? Isso eu acho que eu tinha alguma coisa me falando que eu queria ensinar melhor matemática, mesmo dando aula de inglês, eu tinha alguma coisa que me inspirava para ser professora. E é por isso que escolhi a carreira de licenciatura em matemática e sou professora até hoje. Que legal. Vocês meio que me desarmaram de uma teoria que eu tenho, ou tinha, de que algumas profissões você se descobre durante a vida. Eu, assim, particularmente falando, pode ser até meio piegas eu dizer isso, mas eu me descobri jornalista, eu não fui atrás de fazer jornalismo, eu me descobri jornalista. E eu tinha uma ideia de que professores também se descobriam ao longo do tempo, e não necessariamente acidentalmente estavam ali e na hora certa e no lugar certo, e o caminho fez com que isso acontecesse. Mas, ao mesmo tempo que vocês me desarmaram, eu acho que é um ponto muito importante para que as pessoas que estão nos assistindo agora entendam que muitas habilidades elas podem ser desenvolvidas ao longo da graduação, né? Como que vocês analisam esse período acadêmico como um período realmente de construção? Na matemática, eu acho que meio parecido com a letras. A gente vai tendo uma série de disciplinas que essas disciplinas elas vão abrindo o leque para a gente daquilo que a gente quer realmente fazer, né? E aí a gente vai descobrindo, e quem incentiva muito a gente a seguir uma área ou outra, né, Luzia, é o professor, né? Exatamente. O professor, ele encaminha a gente. Então, às vezes, você tem um professor que, dando aula, você fala assim, nossa, sensacional, eu quero fazer isso. Aí tem aquele outro que trabalha, por exemplo, na minha área, ele trabalha com revisão de texto, e ele fala do que ele faz também, além de dar aula. Ele fala, poxa, revisão de texto é um caminho interessante também. Então, o contato com os nossos professores e também com os colegas, porque muitas vezes a gente entra na universidade e você já tem um pessoal, né, que está trabalhando na área e está fazendo a universidade porque precisa do certificado por um motivo X. Matemática, X. Né? Por um motivo X. E aí ele fala, não, olha, eu trabalho com... eu trabalho com tradução, aí você fala, puxa, bacana também. Então a gente vai ampliando o leque de oportunidades que o curso vai também te apresentando. E aí você muitas vezes se descobre, sim. Né? Eu acho que às vezes se descobre. Né? No meu caso foi... Eu me descobri depois, né? Quando eu entrei na sala de aula. Eu acho que a sala de aula é bem assim, né, Luzia? Com certeza. E eu acho que na matemática, por exemplo... eu acho que as pessoas têm essa concepção, por exemplo, no curso de licenciatura em matemática, você só vai dar aula. Não, eu sempre falo que você também vai dar aula, né? Porque a bagagem que você tem de matemática, principalmente nos cursos, assim, né, da Univesp também e de outras universidades, você vai permear por tantas disciplinas que vão te dar bagagem matemática suficiente para seguir outras áreas. Então, tem gente que acaba indo para a computação, aliás, isso era uma estratégia que eu tinha, se eu realmente não me encaixar em licenciatura, eu vou tentar computação, mas eu vou ter uma bagagem matemática suficiente para migrar de área. E eu vejo vários colegas fazerem isso também. Vai para a área de finanças, né? Então, tenho vários colegas que vão trabalhar em banco, por exemplo, também. Por exemplo, quem gosta mais dessa parte de programação também e, inclusive, vai para a área digital, por exemplo, faz aquelas animações, aquilo lá tem muita matemática por trás, né? E, inclusive, aqui no Brasil a gente tem o INPA, né, que é um instituto de pesquisas em matemática aplicada. Então, assim, lá
você também pode fazer pesquisas aplicadas em matemática e não sei se os espectadores sabem, mas o Brasil é referência em matemática aplicada, avançada, né? Então isso também é uma outra oportunidade que você pode seguir além da carreira do professor, né? Se você quiser seguir numa pós-graduação alguma coisa mais específica em pesquisa em matemática, isso é uma possibilidade também que você pode seguir como carreira. Não tem problema da pessoa que está ingressando na universidade agora não ter muito bem definido o que quer. Importante é que a pessoa esteja atenta às possibilidades que o curso vai oferecer, né? Porque a universidade é um mundo, né, Lu? Você pode até fazer letras e virar jornalista, não é? Você pode pegar aquela área específica de, por exemplo, crítica literária, e você escreve resenhas para jornal, para revista, não é? Então, você pode ir para outras áreas, que nem a Luzia falou da matemática. Você pode ir para coisas até bem diferentes daquele padrão que a gente realmente projeta, né? E fez letras, vai ser professor. Eu acho interessantíssimo ser professor, mas você pode diversificar. Inclusive, às vezes, a gente já conhece, a Luzia talvez também tenha, né? Alguns alunos com os quais a gente convive, que eles vão fazer letras ou matemática exatamente como você falou, né? Porque quer aprender, porque gosta. E não vai exercer a profissão, mas porque gosta daquilo, acaba indo para essa área. Entendi. Quer dizer que a gente, sem querer reforçar a rivalidade, a gente tem aqui um encontro de monstros, né? Que é letras e matemática, que são, durante a vida escolar, a gente até erroneamente é estimulado a ter um pouco de medo dessas duas disciplinas. Matemática talvez até um pouco mais do que letras, né? Sim. Mas são duas coisas que se complementam muito, né? Um bom matemático, ele tem que ter uma boa interpretação de texto, né? Ele tem que ter um conhecimento de português. Na verdade, para tudo você tem que ter um bom conhecimento, você tem que ser um bom leitor, não é? Para todas as áreas. Não é? Vamos supor, um médico, não é? Se ele não souber ler adequadamente, interpretar, ler o que eu estou dizendo, não é ler só no texto, você lê o paciente, é um processo de leitura. Né? Então, se ele não souber ler, ele não vai conseguir passar uma medicação adequada. Não só a linguagem verbal, né? Exatamente, são várias linguagens que a gente tem. E no caso, por exemplo, a gente conversa muito isso na escola, que às vezes os nossos alunos eles têm dificuldade de resolver uma questão de física, uma questão de geografia, uma questão de história e da sua matemática, né? Por quê? Porque não sabe ler o texto, não sabe a fórmula, né? Opa, decorei a fórmula, mas não sabe usar, não sabe nem o que está sendo pedido ali, é muito complicado. Então, eu acho que português realmente é a base para todas as disciplinas, mas a matemática também, né? Também. Inclusive, acho que, por exemplo, questões do Enem, né, que costuma ter bastante texto, né, e ali está mais interpretação do que a própria matemática, né, e por algum motivo, em algum momento ali, né, do processo didático, os alunos se condicionaram a resolver exercícios procurando os números, né, cata um número aqui, monta e tem que sair um número, acontece uma mágica ali e tem que sair um resultado, parece que os alunos são condicionados a resolver problemas de matemática desse jeito, e não interpretando o texto. Então, por isso que eu acho que essa bagagem, né, de interpretar o texto, de entender bem, né, o que você escreve, o que você lê, acho que é essencial. Você me lembrou de um episódio, se me permite, eu vou contar. Uma vez eu estava na sala dos professores, só estava eu. Aí chega uma menina, tem algum professor de física? Eu até brinquei com ela, olhei para a sala vazia, falei, não tem. Aí ela, então tá bom. Eu falei, não, peraí. Volta aqui, você está com dúvida? Tô, traz aqui para mim. Aí ela, professora, é física. Não, traz para mim. Aí ela sentou do meu lado, eu peguei o exercício, eu comecei a ler, eu comecei a desenhar o exercício. Então eu fiz o carrinho, fiz a rampinha, eu desenhei, né? Eu fui lendo, fui desenhando. Ela parou e falou, Lu, eu já entendi. Muito obrigada. E foi embora toda feliz. Eu não sei se ela disse isso para eu ficar feliz e queria se livrar de mim, mas assim, exatamente, né? Às vezes o cálculo, ele é simples. O difícil é saber qual é o cálculo que você vai aplicar. Exatamente. É verdade. Gente, só lembrando mais uma vez, a você que está nos acompanhando tanto pela Univesp TV como pelo nosso canal no YouTube, que você pode mandar a sua dúvida pelo QR Code que vai aparecer agora aqui no lado esquerdo da tela. E lembrando que as dúvidas que vão ser lidas hoje dizem respeito somente
ao eixo das licenciaturas, tá? A gente recebe algumas dúvidas operacionais, sistemáticas sobre a Univesp, como, por exemplo, calendário de atividades, sistema de avaliações. Isso já está tudo respondido na live de segunda-feira, na aula inaugural de segunda-feira. Então, se você tem alguma dúvida nesse sentido, volta depois no nosso canal no YouTube e assiste essa live, porque hoje a gente vai falar só sobre o eixo de licenciaturas, tá bom? Luzia, no nosso eixo de licenciatura, nós temos pedagogia, matemática e letras. O que há de comum nesses 3 cursos para que eles estejam colocados dentro de um mesmo eixo? Com certeza o ensino, né? Então, assim, os três cursos, eles estão dialogando com disciplinas em comum. Então, a gente tem, na verdade, na Univesp funciona com um semestre em comum com todos os eixos, e depois, a partir do segundo semestre, entra os cursos específicos do eixo, mas ainda compartilhando disciplinas, né? Então, tem questões assim mais voltadas à pedagogia, assim, que políticas e organização da educação básica. Também tem algumas questões de didática, psicologia da educação. Então, essas matérias mais genéricas que envolvem os 3 cursos sobre o ensino, então eles estão reunidos dentro desse eixo. Então, sempre a discussão sobre ensino está dentro desse eixo. Você falou sobre o ciclo básico que a Univesp proporciona para todos os cursos, né? E aí, Lu, queria que você comentasse um pouquinho com a gente sobre a importância de haver essa integração entre esses cursos que estão dentro de um mesmo eixo, até no sentido de, talvez até funciona como um período vocacional também, né? A pessoa vai se descobrindo ali dentro daquelas possibilidades de um mesmo eixo, né? E vai se testando, né? Vai se testando. Porque muitas vezes é erro e acerto, né? Você vai para um caminho e você fala, não está dando certo, aí você muda o seu caminho. Eu acho que esses 3 eixos, eles mexem com algo que é importantíssimo, que é a educação, né? Então, a base que a gente tem, a matemática e o português, e, evidentemente, a pedagogia, né? São os elementos estruturais para que a gente possa, por exemplo, desenvolver aquela capacidade do estudante que a gente tem. Então, assim, por exemplo, eu não sou professor de matemática, mas às vezes eu preciso do raciocínio lógico. Com certeza. Eu não fiz pedagogia, mas eu nem psicologia da educação, mas eu preciso saber como é que eu lido com o aluno, né, com a pessoa que está querendo receber a informação. Então, eu acho que quem entra, seja na letras, na matemática ou na pedagogia, eu acho que tem que, na verdade, se abrir no sentido de conhecer, não tudo, evidentemente, que a gente nunca vai conhecer tudo, mas a gente tem que conhecer aquilo que realmente é útil no nosso dia a dia. Então, eu preciso de um raciocínio matemático, então vou procurar auxílio, peço para um amigo meu, né, vou pedir ajuda para a Luzia agora, né, para me auxiliar naquele raciocínio, para poder colocar em prática em sala de aula. Está tudo integrado, né? Você não bebe de uma fonte só. E é importante que você beba de outras fontes também para poder engrandecer o seu arcabouço de conhecimento, né? Sim. Lu, você é uma pessoa multimediática, que eu já sei. Você tem canal no YouTube, publica vídeos, tem podcast também, o Livro Falado, né? Livro Falado, né? Livro Vivo. Livro Vivo, tá perdão. meio morto esse livro, mas é Livro Mas Vivo. o podcast existe, né? Ele existe. Como que você se utiliza dessas outras plataformas que não é a sala de aula para poder interagir com os alunos? Você sabe que o Livro Vivo, como eu falei, está meio parado porque eu acabei focando mais no YouTube, né? Eu tinha um canal no YouTube há muitos anos, mas eu não mexia nele, não tinha nada lá. E quando veio a pandemia, a escola pediu para a gente colocar alguma coisa, até todo mundo se ajustar, como é que vai dar aula, qual é o meio que vai usar para dar aula, né? E aí eu comecei a colocar lá, por causa da escola, eu comecei a colocar algumas aulas lá. Depois eu pensei, mas eu posso colocar mais algumas coisas, por quê? As pessoas elas precisam ter acesso, por exemplo, à leitura, à interpretação de texto. Né? Então, assim, você só aprende a ler lendo. Você só aprende a redigir redigindo. Não adianta você pegar a teoria. Tem aluno que fala assim, como é que eu interpreto um texto? Não tem fórmula mágica. Claro que o teu repertório cultural, o teu conhecimento, tudo isso vai te facilitar a vida. Mas não tem fórmula mágica, você tem que treinar.
E aí eu comecei a colocar uns vídeos lá interpretando alguns poemas, analisando alguns livros de leitura obrigatória. Aí depois eu fiz o projeto Leituras, que eu pego, por exemplo, peguei 2 contos do Machado de Assis, eu li o conto inteirinho com eles, pontuando. Então, assim, o meu canal, na verdade ele tem esse projeto, né? De fazer com que as pessoas, primeiro, criem gosto e se sintam desafiadas a ler cada vez mais. Aham. Né? Acho que é por A aí. pandemia mostrou muito pra gente que é importante habitar nessas outras plataformas também, né? Totalmente, né? Porque eu acho que o futuro são essas plataformas. Uhum. Né? Eu O acho que aluno que está entrando na Univesp hoje, ele já vai entrar com essa cabeça, né? O próprio curso vai fazer com que ele, a própria formação mostre a ele essas novas possibilidades. Com certeza. Primeiro que as aulas acontecem no ambiente virtual de aprendizagem, então já Aham. tem esse passo, né, de que ele vai entrar numa sala de aula virtual, que talvez, se ele nunca frequentou uma sala de aula de ensino à distância, eu acho que vai ser novo, né, todo esse contexto, mas eu acredito que hoje, e principalmente com a pandemia, houve já essa transição e eu acho que as pessoas já estão mais acostumadas com algumas dinâmicas, né, de lives, por exemplo, né, com aulas síncronas com o professor, as assíncronas com os vídeos gravados, que nem o canal da professora Lu, né? Então, eu acho que todo esse contexto é necessário, mas também, principalmente, a organização, né? Não é porque é à distância aí que você tem a flexibilidade, é que você pode fazer de qualquer jeito, digamos assim, né? A gente tem que ter uma disciplina para se organizar, mesmo porque, no caso da Univesp, a gente tem um conteúdo semanal. Então, se você não se organizar durante a semana para estudar aquele conteúdo da semana e deixar acumular tudo para o final do bimestre, vai ficar bem complicado para se preparar para a prova, por exemplo, né? Ou se tiver no projeto integrador ou no TCC também, tem que se organizar durante o semestre para ir fazer as entregas parciais e tudo direitinho para que ocorra, né, da forma mais tranquila durante o semestre, né? Queria saber de vocês duas, enquanto professoras, o que mudou na vida de professor depois da pandemia? Porque a gente ainda está nesse processo de retomada tímido, porque quando a gente pensa que está tudo bem, aí vai ter que voltar 2 casinhas no jogo da vida para poder retomar de novo, enfim. A gente ainda está nesse processo. Mas o que vocês acham que mudou na vida do professor depois de tudo que a gente viveu durante a pandemia? Você quer começar? Pode começar você. Olha, eu confesso assim que eu, exatamente no momento da pandemia, eu não estava em sala de aula, né? Eu estava fazendo outras coisas, mas eu acho que o principal desafio que eu ouvi, pelo menos dos alunos que eu lecionei na licenciatura numa outra universidade, quando eu estava trabalhando antes da Univesp, né? A principal dificuldade é justamente isso que eu acabei de falar, né? Da organização. Então, o professor ensinar além do conteúdo, então, ensinar esses princípios básicos de organização, de método de estudo. Parece que isso se tornou uma coisa evidente. Na verdade, parece que enquanto era só no ensino presencial, parece que isso ficava camuflado e ficava tudo bem. Aí, quando passou a ser obrigatoriamente à distância, isso ficou mais evidente. E aí ficou mais evidente que os alunos não sabem ter autonomia para estudar, para se organizar, né? E os professores acabam tendo esse desafio de passar esse básico, né, que já vinha, na verdade, ocorrendo lá no ensino presencial, mas ele precisou também se reinventar e passar esse princípio básico e também usar as tecnologias também, né? E também se desafiar a usar outros recursos que já estavam disponíveis, mas naquele momento passa a ser essencial para que ele pudesse dar a aula mesmo. Então, eu acho que também tirou todos os professores da zona de conforto, em certo sentido, assim, né? Eu acho que foi positivo, porque algumas coisas vão continuar mesmo, a gente voltando à normalidade, tem efeitos positivos, mais, né? Exatamente. Algumas coisas não regridem. Tem coisas que vão permanecer, outras que vão ficar nesse híbrido, e eu acho que isso é positivo, porque a gente evolui também, né? O que mudou para você, Lu? As responsabilidades, elas continuam existindo, as básicas, mas elas mudaram muito. O que você prender a atenção de um estudante que está na casa dele, né, assistindo a aula a hora que ele tem um tempinho, né, ou que ele desejar, estou pensando nessas aulas que são gravadas, que a Luzia estava comentando.
Então, assim, as responsabilidades do professor também são diferentes das que elas eram. Antes a gente tinha a responsabilidade, né? Você está formando um caráter, você está passando informação, você tem uma responsabilidade como educador. Porque um professor, ele não é um dador de aula, como a gente fala, né? Você não vai lá e decora um monte de regras e fórmulas e conceitos e vai falando. Não, não é isso. Né? Você também tem que passar a teoria, mas você tem que ter a responsabilidade de estar formando um indivíduo, né? Seja ele pequenininho, né? Porque o pessoal da pedagogia, da letras, da matemática pode pegar desde, sabe, praticamente um bebezinho até uma pessoa de 70, 80 anos, 90, 100, né? A gente tem esse leque. E aí o que ocorre? A tua responsabilidade com o ensino virtual é como você consegue segurar a atenção, porque é que nem a gente, né? Às vezes você está assistindo a um programa, a um filme, né? E você cai no sono, você perde a atenção. Então você tem que prender a atenção do teu espectador, né? De quem está assistindo a aula ali no caso. Então as responsabilidades elas se ampliaram. Né? Aqui não mudou, mas ampliou no outro sentido. Né? Hoje você ainda está em sala de aula? Sim, eu retornei para a sala de aula neste ano. Né? Na verdade, no ano passado eu dei pouquíssimas aulas presenciais. Acho que eu dei 3 ou 4 aulas presenciais só. E esse ano eu voltei para a sala de aula. Mas eu também tenho uma turma, por exemplo, que é por EAD. E também eu gravo aulas EAD para o ensino médio. Né? Entendi. O seu público é ensino médio? Ensino médio e curso pré-vestibular. Eu vi que você publica muitos vídeos de aulas de preparação para vestibular e Enem. Existe também um desafio dessas novas modalidades da pessoa ingressar na universidade, né? O Enem é uma dessas modalidades que tem ganhado cada vez mais força, né? O professor ele tem um papel fundamental nessa preparação, como você estava falando. E onde que está o desafio de fazer isso bem, na opinião de vocês? É difícil, né? É difícil, porque sabe o que acontece? Não sei se a Luzia concorda comigo. A gente tem um público muito deficitário de conhecimento nos últimos tempos. E eu acho que, infelizmente, a gente está falando sobre isso, né, Luzia? Sim. A pandemia intensificou esse déficit de informação e de conhecimento. Né? Então, às vezes você falou em Enem, né? A prova do Enem, na parte de português, ela é basicamente análise de texto. Né? Então, pode ser que mude neste ano, no ano passado já teve alguma pequena alteração, você precisava saber um pouquinho de teoria, mas nada sobrenatural. Né? Mas você tem que ser um bom leitor. Sim. Né? E aí a gente volta naquilo que eu comentei, né? Um bom leitor ele é necessário para qualquer curso universitário. Então, é uma maneira que o Enem tem realmente de testar, né? Você vai fazer direito? Então, você tem que saber ler adequadamente. Eu tive um aluno, né? Uma vez ele falou assim, professor, eu não gosto de ler. Eu perguntei, você vai fazer que curso? Ele, direito. Eu falei, desiste. Porque não tem como você fazer um curso de direito não gostando de ler. Então, o Enem, eu acho que ele incentiva isso, né? Você ler mais e interpretar mais. Então, ele vai incentivando. Então, é um outro tipo de exame. Né? Mas que eu acho que os nossos estudantes estão bem, recuaram realmente, eles deram uma andada para trás nesses 2 anos de pandemia. A impressão que eu tenho é isso, Luzia. Eu acho que eu tenho a mesma impressão, mas eu tenho a minha dúvida se é só a pandemia, talvez a pandemia intensificou. Ela revelou, né? na verdade, o problema. Revelou, exatamente, você usou uma palavra boa. Porque eu acho que esse déficit vinha, de certa forma, né, já assim, antes da pandemia, e eu acho que, assim, a própria dinâmica, né? Por exemplo, redes sociais, Instagram, tal, essa velocidade com que as informações navegam, assim, né? Entre as pessoas, e aí com a pandemia, como a comunicação ficou restrita a esses meios de comunicação, então parece que eles querem tudo de forma instantânea, então tem preguiça de ler, não tem uma dificuldade de ler um parágrafo maior, assim, interpretar, quer que responda com sim ou não, ou com emoji, não sei, né? Tô conjecturando aqui, né? Mas, assim, é a impressão que eu tenho. Eu, como professora, como usuária, né? Como, né, vendo todo esse cenário, assim, então eu concordo que temos um desafio muito grande,
Mas eu acho que podemos aliar também essas tecnologias, não é abolir, né? A gente tem que trabalhar Claro, em conjunto, agregar. né? Isso, né? Aham. Então, assim, mas como que a gente pode usar de uma forma mais inteligente essas tecnologias, Aham. né? Talvez uma coisa que tenha feito a gente ter essa impressão de que a pandemia realmente piorou é porque, por exemplo, eu estive fora da sala de aula, fora do contato com o aluno, né? Certo. 2 anos. Aham. Então, nesses 2 anos, que eu ensino, infelizmente, né, não é prioridade, né, em muitos casos, a gente sabe disso. Então, já vem, sabe, cada vez mais deficitário. A gente tem a impressão que o aluno que a gente tem neste ano, ele é melhor do que o que vem o ano que vem. Mas talvez por causa dos 2 anos que eles não tiveram acesso, muitos não tiveram acesso a nenhum tipo de aula ou coisa do tipo. Então, eu acho que talvez por isso, voltando para a sala de aula neste ano, eu tenho essa impressão de que realmente piorou bastante. Sim. Vocês estão vendo aí o desafio que vocês vão encontrar agora que vocês escolheram o eixo de licenciaturas. São muitos os desafios que essas pessoas que estão ingressando na universidade agora já têm que ter em mente. Não é querendo colocar pressão, não, mas são realidades. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um intervalo rapidinho. O papo está muito bom, meninas, mas a gente precisa só fazer uma pausa rapidinha. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre a realidade do professor e de quem escolhe o eixo de licenciatura aqui na Univesp. E também tem as perguntas de vocês, que vocês estão enviando aí pelo QR Code. O intervalo é rápido, daqui a pouco eu volto. O computador é uma ferramenta indispensável na vida moderna de qualquer pessoa e empresa. É resultado de uma grande evolução tecnológica. Utilizado no trabalho e na vida pessoal para diversos fins, como guardar documentos, fotos, escrever textos, pagar contas, ou seja, grande parte da nossa vida é armazenada em computadores. Para uso pessoal, temos os desktops ou computadores de mesa, os laptops e os smartphones, dispositivos móveis que nos acompanham em qualquer lugar. Existem também os supercomputadores, que são de grande porte e têm enorme capacidade de processamento. Utilizados para aplicações específicas e também para cálculos de tempo e de estudos climáticos, cálculos complexos de física, química. A linguística é a ciência que estuda o uso da língua escrita e falada no cotidiano das pessoas. Essa análise contempla diversos aspectos, incluindo o social e o cultural. As línguas estão em constante evolução, por isso, a ciência diz que estão vivas. Com o passar do tempo, são modificadas e surgem novas regras e palavras. Um exemplo dessa evolução é imaginar uma pessoa da Grécia Antiga discutindo sobre aplicativos e computadores. Isso não aconteceria, uma vez que não existiam tais tecnologias na época. Linguística é a ciência que acompanha a evolução da língua através dos tempos. Conhecido como um dos maiores artistas da Renascença italiana, Leonardo da Vinci nasceu no século XV. Em suas pinturas, trabalhou os movimentos e o contraste entre luz e sombra, que podem ser apreciados na pintura mais famosa de Da Vinci, Mona Lisa, em exposição no Museu do Louvre. Além de ser pintor, ele também se interessava por vários temas diferentes, como engenharia, arquitetura, urbanismo, mecânica, cartografia e alguns outros. Realizou protótipos de paraquedas, helicópteros e máquinas aéreas. Leonardo da Vinci foi um grande gênio e nos impressiona até hoje. O uso de computadores pessoais aumentou significativamente no início dos anos 2000. Passaram a fazer parte dos itens domésticos e se tornaram algo indispensável para qualquer lar.
A princípio, as informações e documentos gerados por esses computadores eram armazenados em pequenos disquetes de capacidade bastante limitada. Com o desenvolvimento tecnológico, os disquetes foram substituídos por compact discs, pendrives e hard discs portáteis. Esses novos itens ganharam maior capacidade. Além de arquivarem textos e planilhas, passaram a guardar músicas, vídeos, imagens e outros conteúdos. Hoje, o armazenamento de dados também é feito através da nuvem, que permite ao usuário acessar seus arquivos a qualquer hora e de qualquer lugar. Basta estar conectado à internet. O Brasil é um país de dimensões continentais, dividido em 26 estados e o Distrito Federal, somando 27 unidades federativas. Para chegar à configuração que conhecemos hoje, o Brasil passou por vários processos de integração, incluindo a anexação do Amapá, do Acre e a criação de novos estados. Estamos de volta aqui com mais uma programação dessa semana inaugural. Você que está ingressando na Universidade Virtual do Estado de São Paulo agora, ou você que já é o nosso aluno, fique muito à vontade. Nós estamos aqui batendo um papo comigo, a professora Lu Cunha, que é professora de Literatura Brasileira e Portuguesa e Análise de Textos, e a professora Luzia Kikuchi, que é professora do eixo de Licenciatura da Univesp. Vamos já continuar o nosso bate-papo, tá? Antes da gente continuar, eu quero só lembrar que amanhã nós vamos receber aqui no estúdio César Gon, que é empreendedor na indústria de tecnologia da informação digital, em um papo sobre o eixo de computação. Beleza? Então a gente aguarda a sua audiência a partir das 7 horas da noite. Professoras, vamos começar esse bloco falando sobre o projeto integrador, que é um pilar importantíssimo para a formação dos alunos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Para quem está em casa, o projeto integrador que nós vamos ilustrar hoje aqui, essa nossa conversa, é um projeto integrador que veio lá da cidade de São Vicente. A gente foi até lá, nossa equipe foi até lá, São Vicente, para encontrar com os alunos da Univesp e ver o que eles estão desenvolvendo lá no polo. Vamos conferir. Estamos na mais antiga cidade do Brasil, São Vicente, Baixada Santista, litoral sul de São Paulo. Em 1501, Américo Vespúcio, amando do rei de Portugal, chegou aqui neste lugarejo. E como era dia de São Vicente, dia 22 de janeiro, o lugar que era habitado pelos povos indígenas tomou o nome do santo. 31 anos depois, a cidade foi fundada oficialmente. E este foi um cenário de uma história muito controversa, de embate entre povos indígenas e os portugueses. Mas por que eu estou contando essa história toda? Bom, primeiramente porque tem muita gente que ainda desconhece a origem deste lugar. E deveria ser um assunto básico, deveria ser discutido nas escolas. Pensando nisso, alunos do curso de Pedagogia aqui do Polo da Univesp de São Vicente resolveram criar um projeto integrador para oferecer a crianças do Fundamental 1 esse conteúdo, para que eles conheçam mais a origem da própria história. Descemos para o litoral em busca deste projeto integrador. A ideia do trabalho surgiu depois que os alunos fizeram uma pesquisa que mostrou uma falta de identificação dos estudantes do Fundamental 1 com as matérias de História e Geografia. A gente chegou ao consenso de fazer o quê? Trazer a história da Ilha de São Vicente, só que de uma forma lúdica, que pudesse prender a atenção dessas crianças. E foi o que aconteceu. A gente pesquisou, fez um levantamento bibliográfico, um dos integrantes fez a parte lúdica da história, sendo contada de forma animada, e foi depois apresentado para as escolas por meio de um link. Devido à pandemia, não pudemos ir às escolas, então foi divulgado esse link para a professora e para demais escolas. Acabou ganhando uma proporção maior. Nós pegamos muito a questão geográfica e a questão histórica aqui da nossa cidade. E isso foi pontual para que esse enredo conseguisse ser feito. No primeiro momento foi pegar os pontos principais da cidade. Uma facilidade minha foi porque eu sou habitante daqui, eu moro em São Vicente. Então, tínhamos
um cenário imenso para contar essa história e colocar isso dentro de 10 minutos. Precisava ser algo que fosse pontual sobre a nossa história aqui da cidade e que algo que não ficasse tão chato para os alunos. Então, dentro de 10 minutos, resumir em uma história, a nossa história aqui da cidade de São Vicente. Olá, somos alunos do curso de Pedagogia da Faculdade Univesp. Muitas crianças tiveram no vídeo produzido pelo Projeto Integrador o primeiro contato com a história da cidade. Uma história de guerra entre colonizadores e os povos escravizados. Eles ficam impressionados com essa história? Ficam impressionados porque assim, a gente leva para o lado dos escravos também, que eles eram machucados, eles eram obrigados a fazer certas coisas, porque tinha os portugueses que mandavam fazer isso, né? Então, muitas vezes, eles abordavam perguntando, tia, mas eles eram machucados, eles eram machucados, muitas vezes eles até morriam, mas eles não saíam dali e faziam o trabalho deles. E tem essa coisa de entender o passado para viver melhor o presente, né? Isso. O conhecimento sempre transforma, né? E assim, cada dia mais que essas crianças vêm absorvendo, vai ter um leque lá na frente de saber o passado, como foi, e tudo que foi transformado para ser o dia de hoje, né? O que é o projeto integrador? O projeto integrador é a disciplina onde a gente vai integrar as disciplinas que eles estão aprendendo durante o curso. Então, eles integraram aí algumas outras disciplinas. Eles podem integrar didática, eles podem integrar aí matérias que eles veem, a BNCC, né? História, geografia, que foi o que eles viram naquele semestre que a gente fez essa videoaula. Então, a gente vai integrar aí as disciplinas, a gente vai ver que tem uma importância de todas elas, né? Abre a cabeça deles para novos projetos, né? Sempre assim, identificando o problema e trazendo a solução desse problema, né? E isso para a formação deles é muito bom, né? Ficou bem clara, né, a importância de se conhecer a história da origem deste lugar. E essa é uma realidade não só aplicável às crianças, afinal todo mundo precisa ser conhecedor da própria história. Eu adorei conhecer o projeto integrador do pessoal do Polo aqui de São Vicente. Agora, qual será o nosso próximo destino? Fica ligado aqui na programação da Univesp TV e você vai descobrir. Até lá! Que legal! Eu estou adorando, inclusive, percorrer os polos para conhecer esses projetos integradores. E se você quiser assistir os outros projetos integradores que nós fomos até o polo, visitamos e gravamos, é só conferir no nosso canal do YouTube. E a coordenadora do polo falou uma coisa muito importante, né, que é encontrar o problema e encontrar a solução. E essas pessoas que estão no eixo de licenciatura, elas precisam estar conectadas com a realidade, né? Porque é atuando na realidade que vão conseguir também modificá-la, né? Acho que você tem que trazer o conhecimento para a realidade do aluno. Porque a gente aprende melhor, a gente aprofunda mais aquilo que a gente já conhece. Uhum. Então, você aplicar, né? É muito importante isso. A gente trazer, por exemplo, às vezes tem que explicar uma teoria difícil. Então, se você vincular com o que o aluno conhece, com a realidade local, ele vai aprender aquilo com muito mais facilidade, né? Com certeza. E eu acho que só complementando a ideia da professora Lu, o projeto integrador tem esse diferencial, né, de pensar no público-alvo, que é o aluno. Então, qual é o problema que o aluno tem e qual é a solução que você vai desenvolver para aquele problema, né? Então, de novo, não é aquela aula que você joga o conteúdo. O professor definiu o que é importante e joga. Não. Você já teve esses conteúdos nas disciplinas da Univesp e você vai pegar aqueles conhecimentos, ok, quais conhecimentos são essenciais aqui para eu desenvolver uma solução para aquele aluno daquele contexto. Então, eu acho que esse trabalho é muito importante, né, dentro dos projetos integradores. Que legal. A gente trouxe, inclusive, esse projeto integrador para inspirar também você aí que está ingressando na Universidade Virtual do Estado de São Paulo agora, a também produzir bons projetos integradores quando for o momento adequado, tá bom? Vamos aproveitar que a gente está falando de projeto integrador e começar já a ler as perguntas que o pessoal está mandando para a gente, porque a primeira pergunta é sobre projeto integrador. O Conrado perguntou o seguinte: projeto integrador, a dificuldade é somente minha? Qual o percentual de aprovação na matéria? Professora Luzia, é desafiador mesmo, né, fazer projeto integrador? Com certeza. Bom, Conrado, o projeto integrador, de fato, assim, é difícil, sim, em termos de desafio, porque
ele vai te tirar da zona de conforto, né? Porque é o momento que você vai trabalhar com projetos, vai trabalhar com pessoas diferentes, mas eu acho que fazendo tudo com organização, tudo planejado, e você vai ter uma pessoa que vai te orientar de como desenvolver esse projeto, então tudo vai correr com mais tranquilidade, tá? Então fica tranquilo. Essa coisa do trabalho em grupo também é sempre uma questão para os alunos, né? Mas, afinal de contas, no mercado de trabalho, você não escolhe com quem vai trabalhar. Exatamente. Não. E você trabalha em grupo. Dificilmente você trabalha sozinho, Aham. não é? Mesmo um home office, não é? Você está trabalhando com alguém, porque tem alguém do outro lado vendo o que você está fazendo. Não é? A Andresa mandou um elogio para vocês. Parabéns para as duas professoras, que fala gostosa de ouvir. Ai, que maravilha! Parceiro. Sucesso, sucesso. A Ingrid Liana falou o seguinte, o curso de letras também forma para dar aulas de inglês? Curso de letras, aqui na Univesp, ele forma para dar aula de língua portuguesa, tá? Mas aí você pode buscar essas formações complementares depois. Aí tem cursos específicos, né, como o TOEFL ou do Cambridge também. Então, acho que você pode procurar por essa formação complementar, tá? A dúvida do Douglas é a seguinte, é possível mudar de curso no meio da graduação dentro do eixo de licenciatura, por exemplo? Entrou na pedagogia e mudou para letras? Até qual semestre isso é possível fazer? Isso dá para fazer dentro do ciclo básico, né? Então, no primeiro semestre, que é o ciclo básico dos cursos, você faz essa escolha. Na verdade, você faz esse ciclo comum e depois você vai escolher qual curso que você vai seguir mesmo, entre pedagogia, letras e matemática. Daí né? a importância do ciclo básico, né? Deles passarem um semestre estudando todo mundo junto, até para fazer esse discernimento vocacional, né, Lu? É importante, importante. Porque normalmente eu falo para o pessoal no cursinho, né? Às vezes ele entra num cursinho para prestar vestibular para direito, medicina, letras, matemática. Aí chega na metade, vai para a universidade, chega na metade do primeiro semestre, às vezes descobre que não era aquilo, anda para trás. Então, se você puder ingressar num curso universitário, né, que é o caso da Univesp, que você tenha já esse leque aberto, então... no primeiro semestre, né? O primeiro semestre que é comum a todos os eixos, no segundo é o eixo comum da licenciatura, né? Então, digamos que é um ano, né? Um ano nesse ciclo básico. Isso. Aí depois ele vai seguir para as específicas, né? Dá para se definir bem. Um ano dá para você perceber o que você quer da vida. Né? Sim. A gente recebeu mais de 70 interações por meio do QR Code que apareceu na tela durante essa nossa transmissão. E muitas perguntas voltadas a possibilidades de carreira na área da pedagogia. É a dúvida da Raíssa dos Santos Leite, que pergunta com que posso trabalhar com a graduação de pedagogia. Existia não sei se usam ainda, de que os pedagogos são polivalentes, né? Que conseguem atuar em muitas áreas, né? Como que vocês analisam o mercado de trabalho para o pedagogo? Você quer respondê-lo? Não, acho que você que dá a Univesp conhece bem. Bom, então, acho que a pedagogia, assim, é um dos cursos, entre esses três, né, que estão dentro do eixo, no contexto da Univesp, é o mais versátil em termos de formação, né, porque justamente o pedagogo dá conta de educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, também tem a área de gestão, tem também educação de jovens e adultos, né, então tem 4 possibilidades aí de trabalho e gestão é uma coisa que é um pouco camuflada, talvez poucas pessoas falem, né, que o pedagogo trabalhar na área, por exemplo, de pedagogia, mas educação corporativa, por exemplo, né, eu já vi pedagogas atuando dentro de empresas para fazer essa parte de organização, de como fazer treinamentos, trabalha junto com o RH, então é uma possibilidade que também é pouco explorado, assim, ou talvez por desconhecimento, né? E outros que acabam não sabendo dessas oportunidades e, às vezes, dentro das empresas também tem essa oportunidade de trabalhar como pedagogo, né? Eu acho que isso é bem interessante. Que legal, muitas oportunidades, então, muitas possibilidades, na verdade, né? A Micaela Gonçalves perguntou o seguinte, quem faz letras pode se especializar depois em Libras e trabalhar na área? Acho que é um pouco até parecida com a pergunta que a gente acabou de ler sobre você faz letras e depois pode se especializar em outro idioma, né? Libras é uma possibilidade também para quem faz letras. A Univesp
Tem essa possibilidade? Né? Sim, sim. Nós temos algumas disciplinas de Libras, né, na Univesp, e isso te dá uma formação básica, obviamente, assim. Depois você pode se especializar, né, em formação específica, né, de Libras, mas ele consegue pelo menos ter uma bagagem básica para pelo menos dar conta inicial, se eventualmente ele precisar atuar dentro da sala de aula, né, para atender um aluno de necessidade específica, né, no caso, para o uso de Libras, né. A Laide Oliveira disse o seguinte: boa noite, estou muito feliz por ter participado de uma semana de conhecimentos e aprendizagem. Estou matriculada no eixo de licenciatura, curso de pedagogia, tenho 45 anos e terminei o ensino médio em 96. Com a pandemia, acabei alfabetizando meu filho com 5 anos, hoje ele tem 7. Por esse motivo, me interessei em fazer pedagogia. Mas será que consigo acompanhar o curso devido à minha idade e com muito tempo fora das instituições de ensino? A gente, inclusive, recebe muita dúvida, porque o público da Univesp não é o público, não é o público comum das outras universidades, que a pessoa sai do ensino médio direto para a universidade, né? A gente tem um público muito grande de pessoas nessa faixa etária da Laide. E a gente recebe muitas dúvidas em relação a isso. Será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir acompanhar? O que você diria para essa pessoa? Vai conseguir acompanhar. Exige um pouco mais de dedicação, né? Exige um pouco mais de esforço, porque muito tempo fora da escola a gente esquece, né? Muita coisa, perde a prática de estudar. Mas nada que depois de uns 2, 3 meses, sabe, o bichinho, né, do conhecimento contamine você no sentido positivo e você consegue, independentemente da idade. Eu tive uma aluna que ela tinha, isso há muitos anos, ela tinha 70 anos de idade e ia prestar vestibular para medicina. Olha só. Não consegue, a gente aprende a vida inteira. A vida seria muito sem graça, Everton, né, Luzia, se a gente soubesse tudo. Exatamente. A graça da vida é a gente descobrir cada dia alguma coisa. Então consegue, tenho certeza. Depois ela me conta. Tem gente perguntando aqui, a Cristina perguntou, qual é o nome do canal do YouTube da professora Lu? Lu Cunha, professora. Básico. Olha aí, aquele recado de todo youtuber, né? Se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like. Curte aí, indica pro amigo. Exatamente. O Robson mandou a seguinte pergunta: algumas correntes pedagógicas tendem à transdisciplinaridade em um ambiente onde o projeto trata o conhecimento de maneira geral. Quais os desafios do professor especialista? O que vocês acham? Ampliar o conhecimento dele. Você não, não sei se... Você não pode conhecer uma coisa só. Você não pode ser... que um médico, para ser especialista, sabe, de garganta, ele tem que ter feito... Tem que saber de tudo, não é? Então, tem que saber tudo. Não pode ficar bloqueado ali, eu só sei isso. Então, por exemplo, na minha área, né? Eu sou especialista... por exemplo, eu fiz mestrado em romantismo brasileiro, né? Então, só conheço romantismo brasileiro? Não. Né? Porque antes do romantismo eu tive outros movimentos literários que levaram ao romantismo. Depois do romantismo eu tenho outros movimentos literários que bebem na fonte do romantismo. Então, não pode. Você pode ser especialista em alguma coisa, mas você tem que estar sempre ampliando o conhecimento. Né? Nesse sentido, o projeto integrador, ele dá a oportunidade do aluno também fazer essa transdisciplinaridade, né? De ir enveredando por outras áreas também. Com certeza, né? E eu acho que é justamente isso, porque quando você vai para o mercado de trabalho, você não vai trabalhar só na sua caixinha, né? Não vai. Ali que você é desafiado a associar ideias, né? Então, eu acho que isso que é muito importante, assim, claro que não dá para ser generalista, né, a ponto de saber profundamente sobre tudo. Não, você vai ser um especialista de uma determinada área, mas isso não te impede de aprender outras coisas de outras áreas e como você pode pegar esses conhecimentos de outras áreas e aplicar dentro da sua especialidade, né? Então, eu acho que esse conhecimento é muito importante. Eu não sei se acontece com você, Luzia, mas, por exemplo, tem alguns alunos que vêm tirar dúvida de história. E com você de física, por exemplo. Direto, né? com então, certeza. Você sabe um pouquinho, eu também sei um pouquinho. Né? Você deve saber muito. Né? E eu sei um pouquinho de história. Eu falo, olha, eu sei isso, mas procura o professor de história para ampliar o teu conhecimento. Então, a gente tem que abrir o leque sempre. Com certeza. Professora Lu, a Alessandra Toledo disse o seguinte: a professora Lu Cunha tocou num ponto que me interessa. Fazer a licenciatura, letras,
mas eu não pretendo dar aulas. Eu gostaria de saber se fazendo licenciatura em letras, depois eu posso fazer bacharelado e se terá futuramente esse bacharelado na Univesp. Grata. Esse vai ter na Univesp, achou melhor a Luzia. Essa Luzia responde depois. Mas se é possível de fazer a licenciatura, depois fazer bacharelado. Sim, você faz a licenciatura depois do bacharelado. Depende um da norma. comum? É um caminho comum. Eu fiz licenciatura primeiro, né? Nos 3 anos, eu fiz 3 anos de faculdade, fiz a licenciatura. Depois eu fiz 1 ano de bacharelado. Né? O bacharelado ele é importante para você seguir, né, na tua vida acadêmica. Que depois você vai para uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Então você tem que ter o bacharelado, né? Agora eu não sei se a Univesp... Tem previsão? Olha, até onde eu sei, onde o diretor me informou aqui, não temos previsão, né, para o bacharelado, para termos o bacharelado em letras, né? Mas eu acho que é o que a Lu falou, acho que a bagagem que ele já vai ter aqui no curso da Univesp com licenciatura já te dá oportunidades para atuar no mercado. E isso pode ser aplicado também na matemática, né? Então, apesar de ser o curso específico de licenciatura em matemática, nós temos disciplinas comuns ali que já te dão bagagem para atuar no mercado, como aquela lista de opções que eu fiz no primeiro bloco, né? Então, eu acho que é possível sim. E claro, se for seguindo uma área muito específica, talvez o bacharelado possa dar outras bagagens mais aprofundadas, né? Mas isso não impede de você atuar em outras áreas, mesmo fazendo licenciatura. A Agnes Velo, lá de Santo André, ela está matriculada no curso de pedagogia e ela pergunta o seguinte: o que consta no meu portal do aluno na primeira semana refere-se ao meu curso de pedagogia? A gente já falou meio sobre isso, sobre o ciclo básico, né? Sim, ela está matriculada no curso de pedagogia, mas ela faz parte desse ciclo básico nesse primeiro momento, né, Luzia? Isso. Aí a semana que é liberada, na verdade, todos os nossos cursos da Univesp, ele é liberado por semana, né? Então, se está no ciclo básico, essa é semana 1 para todo mundo. Então, independente de estar no curso de pedagogia ou não, todo mundo está na semana 1, nessa semana que começaram as aulas. Olha só, o Marcelo Martins falou o seguinte: que ótimo ver a professora Luzia Kikuchi. Eu conheci ela antes da Univesp, ela tem um canal ótimo no YouTube, se chama Canal Como Aprender com Luzia Kikuchi. Estava escondendo o ouro, professora. Gostaria de fazer uma pergunta. A Luzia Kikuchi, que está presente no YouTube e Instagram, o que é que ela acha dessas mídias e como o novo professor pode melhor utilizá-los? Olha, sim, eu comecei o canal, na verdade, assim, eu comecei mais com um intuito similar da professora Lu, né, de ajudar meus alunos, né. Eu não estava atuando formalmente na universidade, eu estava atuando num curso de extensão, num projeto de extensão da universidade onde eu trabalhava, que é a Tecnológica Federal do Paraná. E lá eu ainda tinha contato com os meus alunos e eu recebia muitas dúvidas desse tipo: ai, professora, eu não sei me organizar, me ajuda. Eles me tomavam de alguma forma como uma referência didática, assim, né, de aprendizagem, né, que eu ensinei muito essas disciplinas naquela universidade, né. E então, assim, bom, respondendo à pergunta, né, então, eu acho que assim, o YouTube, ele tem uma vantagem de ser essa coisa assíncrona e ser uma biblioteca, né, de conteúdos. Então, eu acho que é uma oportunidade de o professor que tem aquele conhecimento, como você falou, né, Lu, de compartilhar, né, com outras pessoas, e é muito legal isso, de saber que você não está restrito só àquelas pessoas que passaram por um vestibular, passaram por um crivo, e não, qualquer pessoa procura, está interessado naquele conteúdo, te acha, né, e aprende alguma coisa. Então, você poder contribuir, assim, né, com conhecimento, de espalhar esse conhecimento para outras pessoas também é muito legal, né. E o Instagram, aí tem TikTok e tudo, eu já não é a minha especialidade, eu tenho um Instagram, mas é um Instagram pessoal / algumas... Profissional. Algumas dicas, né, que é mais extensão do canal, é só uma oportunidade de trazer mais contato com essas pessoas que entram no YouTube e querem saber um pouco mais, querem me fazer perguntas diretamente, mas não quer deixar lá nos comentários públicos porque é tímido, então acaba me mandando uma mensagem pessoal. Então, assim, acho que isso é bem bacana se for bem aproveitado. Claro. Tem os seus malefícios, óbvio, né, como tudo, mas eu acho que se for bem aproveitado, a gente consegue se conectar com mais pessoas. Legal. Né? Professoras, o tempo passou muito rápido, mas eu acho que é porque o papo estava muito bom.
Nós chegamos ao final de mais um encontro, viu, gente? Foi ótimo passar esse tempo aqui com vocês. Agradeço demais a presença da professora Lu Cunha. Muito obrigado pela sua disponibilidade, professora. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Obrigada. Agradecer também a presença da professora Luzia. Prazer ter você aqui no estúdio sempre, tá, professora? Eu que agradeço, Everton. Muito obrigada. Eu espero que essa live tenha inspirado os novos alunos da Univesp e os que já são nossos alunos também, os veteranos, tenha dado um novo vigor aí nessa caminhada acadêmica, tá? Gente, sigam a Univesp nas redes sociais. Ao final da eleição, como eu falei no começo, estaremos liberados e ansiosos para seguir informando e interagindo com todos vocês. Lembrando que teremos mais um encontro ainda esta semana. Amanhã nós vamos receber César Gon, que é empreendedor na indústria de tecnologia da informação digital, em um bate-papo sobre o eixo de computação. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. Nos vemos amanhã às 7 horas da noite, tá? Um grande abraço e até lá!